Bom, pessoal, então, bom dia a todos, né? Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui, agradeço também a comissão organizadora, né, da 37ª Semana de História, também o grupo Veredas Digitais, né, onde vão ficar aí, que tem uma parceria bem grande, né, nessa Semana de História, e onde vão ficar lá, como a Cíntia mencionou, para quem não ouviu lá no início que ela falou, todas as gravações, elas vão ser, dos minicursos, né, elas vão ser editadas e depois elas vão ficar disponibilizadas lá na página do YouTube, do Veredas Digitais. Então, quem não se inscreveu ainda lá, ela já deixou o link, está ali no chat, e quem puder, quiser, né, e também para prestigiar, né, vai lá e se inscreve, né, no canal do Veredas no YouTube. Os slides também, amanhã, depois que a gente encerrar, né, esse mini curso, eu também vou disponibilizar para vocês, né, os 3 dias, né, as apresentações, e aí a Cíntia vai me passar os e-mails, né, dos participantes, e daí eu já encaminho direto para vocês, em vez de ficar fazendo ponte, né, e dando trabalho para o pessoal, acho que já está tendo muito trabalho, né, da Semana de História, daí eu já envio diretamente para vocês, tá bom? Bom, então, né, gente, dando sequência, né, do nosso mini curso, né, a abordagem histórica, né, sobre o direito natural, eu começo com essa frase, né, se não houvesse a ideia, né, do direito natural, o próprio direito positivado, ele poderia ser insuficiente para garantir a justiça. Então, como a gente viu ontem, né, dando uma recapitulada, a primeira noção, né, que nós temos mais ordenada, né, sobre a lei natural, ela é atribuída a Aristóteles, né, filósofo grego que viveu no século IV a.C., que mencionou, né, como uma lei comum e universal em sua obra Retórica, tá? Então, a noção, né, de lei natural, ela vem apresentada na obra Retórica do Aristóteles. Então, essa noção, posteriormente, ela foi retomada pelo cristianismo, em especial, e com mais profundidade, por Santo Tomás de Aquino, no século XIII, na sua Suma Teológica, né? Então, ele dedicou, na súmula, o estudo, né, sobre a lei, sobre a justiça, e se aprofundou sobre esse tema em um dos capítulos, né? Então, nessa obra, esse doutor da igreja, né, como ele é chamado, ele faz uma distinção entre 4 tipos de leis, e ele discorre, disseca, né, cada um desses tipos. Então, ele divide, né, as leis em lei divina, lei eterna, lei natural e lei humana. Então, nessa distinção, a gente vai poder perceber que durante a história, né, durante as discussões sobre a lei natural, muitas vezes se cometeram equívocos com relação à conceituação dos direitos naturais, principalmente nessa época que a gente vai ver hoje, porque muitos diziam que os direitos naturais, o seu conceito, ele tinha sempre a conotação, né, de sobrenatural, ou religiosa, sempre remetendo ao divino, né, aquilo que não é do homem. E, na verdade, Santo Tomás de Aquino, né, lá no século XIII, na Suma Teológica, ele já distingue os tipos de leis, né? E ele não descarta a lei humana. Ou seja, se a gente for fazer um paralelo, ele não descarta o direito positivo,
ele não coloca o direito positivo como inexistente. Tanto que ele elenca, né, o direito, a lei humana, que é justamente a lei positivada, como um dos 4 tipos de leis existentes. Então, ele mostra por que a lei natural, simplesmente, ela é hierarquicamente acima da lei humana, mas ele não descarta a existência da lei humana. Então, o debate acerca do direito natural, ele vai tomar maior força no iluminismo com os contratualistas do século 17 e 18. Hobbes, por exemplo, né, Thomas Hobbes, ele vai escrever no Leviatã, né, que é, digamos aí, o livro mais conhecido, né, mundialmente conhecido dele, né, que esse direito é a liberdade humana de usar o seu próprio poder como quiser e de preservar a sua vida. E disso ele tira, então, a ideia de que o homem é o lobo do homem, que é a célebre frase, né, que consta lá no Leviatã. Por quê? Com cada indivíduo buscando os seus próprios interesses, o que a humanidade seria? Né? Uma guerra de todos contra todos, segundo a percepção de Hobbes. Né? Então, daí sai a defesa hobbesiana do contrato social. Então, vejam, é uma decorrência. Né? As ideias dele vão decorrer e vão culminar na importância do contrato social, de que os homens buscam estruturas de governo para escapar dessa condição de barbárie, essa condição de predação do lobo, do homem ser o próprio lobo do homem. Já Locke, né, que é um pensador iluminista e foi considerado o pai do liberalismo, ele vai escrever no segundo tratado sobre o governo que os direitos naturais são direitos à vida, liberdade e propriedade. E um governo legítimo só seria legítimo, né, se preservasse tais direitos. Então, a gente vê aqui, né, a grande conexão que existe entre essa teoria, né, de Locke, estampada lá no segundo Tratado sobre o Governo, com os nossos atuais direitos humanos, que estão positivados na Constituição Federal aqui no Brasil, por exemplo, e que também servem de pilares, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e entre outras cartas internacionais importantes dos nossos tempos. Então, essas ideias, por exemplo, do John Locke, elas influenciaram o Thomas Jefferson na própria escrita da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, nela, além dos direitos naturais lockeanos, né, ele troca a propriedade, né, o Jefferson, por busca pela felicidade. Então, consta na Declaração de Independência dos Estados Unidos, consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Vejam, a conexão com os direitos naturais, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Então, ele faz essa troca, né, entre o direito de propriedade para a busca da felicidade. Então, está aí constando na Declaração Americana de Independência. E aí nós temos a grande conexão, né, o grande link que existe aí entre a ética e os direitos naturais. A gente não vai conseguir analisar, nos aprofundarmos, estudarmos de forma adequada o direito natural e a lei natural, sem a presença concomitante do estudo da ética. Então, ela é uma derivação da lei natural, que é denominada de ética argumentativa hoppiana, que vem de Hoppe, né? Ela não é jus naturalista, mas ela é jus racionalista. E o que significa isso? O foco dela, ele está numa derivação racional da razão humana,
independente de fé dos direitos naturais. Então, há aí uma distinção, tá, entre aquela escola onde coloca a fé como base, né, para a lei natural, e nessa ética argumentativa de Hope, a base dela é a razão, tá? Então, para o Hans Hermann Hoppe, é impossível refutar o conceito de autopropriedade. Então, de acordo com ele, o ato de se fazer um argumento, a pessoa que argumenta, ela vai exercer controle sobre o próprio corpo, usando o seu direito natural de fazê-lo. Logo, seria impossível fazer uma retórica, né, contra a existência dos direitos naturais, pois o ato de argumentar em si, ele já admite a sua existência. Então, de acordo com essa ideia, né, negar os direitos naturais é, então, uma contradição performativa. Então, esse tipo, ele foi cunhado por Jürgen Habermas, né, que é um filósofo alemão, que orientou o Hoppe no seu PhD. E é como dizer, eu estou morto. O conteúdo dessa afirmação, ele nega a própria veracidade da afirmação. Como eu posso dizer eu estou morto? Que se eu estou dizendo que estou morto, significa literalmente que eu não estou morto. Então, não é possível dizer que se está morto, pois é necessário estar vivo para poder dizer isso. Mas, né, o objeto hoje, né, desse nosso dia, desse nosso encontro aqui, é falarmos sobre o direito natural clássico, né? Então, o direito natural em Santo Tomás de Aquino, mas clássico não, perdoe, na parte da medievalidade, né, no medievo, e até chegarmos à modernidade. Então, nesse item, a gente vai tentar mostrar, né, algumas características fundamentais, né, do contexto da filosofia escolástica medieval, como sendo um pano de fundo para compreendermos as teses de Tomás de Aquino sobre a ordem política, especificamente a teoria que ele tem sobre a hierarquia das leis e o direito natural. Os reflexos do pensamento tomista na modernidade, eles são muito grandes, né? E lançar um olhar sobre o mesmo é parte fundamental do exercício que se deve fazer em busca das teses clássicas do direito natural. Então, nós temos aí a reflexão escolástica, né? O que vem a ser isso? Então, nessa esfera, né, da reflexão escolástica, mesmo no âmbito da investigação filosófica, né, do termo, o homem, ele não pode se basear num modo único e definitivo, tá? Apenas nas suas funções racionais e intelectuais, mas ele deve buscar uma confirmação e uma adequação com a herança religiosa e tradicional construída historicamente e aceita como um pressuposto de fundamentação da verdade teórica, tanto no âmbito da ciência em geral, como na dimensão da filosofia política. Então, esse autor, né, Abagnano, ele afirma o seguinte, né, no olhar escolástico, né, levando-se sempre em conta, nós estamos aqui, o foco na reflexão escolástica, então, ela tem precipuamente, né, o cunho da tradição e da herança religiosa. Então, o Abagnano, ele afirma, referindo-se ao olhar escolástico sobre o indivíduo medieval, o seguinte: a tradição religiosa ajuda-o e deve ajudá-lo fornecendo, através dos órgãos da igreja, um guia esclarecedor e uma garantia contra o erro. Então, trata-se mais de uma obra comum que individual, de uma obra na qual o simples indivíduo ele não pode nem deve basear-se apenas nas suas forças, mas pode e deve recorrer à ajuda dos outros, e especialmente daqueles que a própria Igreja reconhece como particularmente inspirados e apoiados na graça divina.
Daí o uso constante das autoritates na especulação. Autoritatas é a decisão de um concílio, né, uma expressão bíblica, uma sentença de um padre da igreja. Então, o Tomás de Aquino foi considerado um padre da igreja e um doutor da igreja, né? O recurso à autoridade é a manifestação típica do caráter comum e superindividual da investigação escolástica. Então, nós temos ainda, seguindo, né, esse autor, outro caráter essencial da filosofia, né, nesse contexto do medievo, da escolástica medieval, é que ela não tenta propor algo inovador, algo totalmente novo da ordem posta. Por quê? Porque ela vai se fixar em conceitos internos das doutrinas vigentes, de modo que o seu recurso à filosofia grega, ele representa a busca de um instrumental teórico-filosófico que possa servir de meio para racionalizar e dar uma explicação lógico-filosófica das doutrinas religiosas. Então, o Tomás de Aquino, por exemplo, ele retoma todo o estudo, né, de Aristóteles e Platão. Então, ele bebe da fonte grega, apesar de ser um religioso, para poder se debruçar sobre todos os tipos de questões que vocês podem imaginar. A Suma Teológica, ela trata de todos os tipos de questões, né? É uma obra gigantesca, e levando-se em consideração que Tomás de Aquino, ele morreu com 40 e poucos anos, ele não tinha nem 45 anos quando ele morreu, e então a gente pode notar que ele se dedicou, né, inteiramente a vida dele a essas discussões, ao entendimento e à escrita, né, sobre as mais diversas questões filosóficas. E ele foi lá nos gregos buscar, né, o seu instrumental, o seu arcabouço teórico-filosófico para desenvolver as suas questões, né? Porque na Suma Teológica, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, né, ou de ler, ou ter contato, ela está disposta em questões, né? Então, ele desenvolve, né, através de discussões, de silogismos, né, de premissa maior, premissa menor, conclusão, uma infinidade, né, de questões que ele se debruça sobre elas. Então, nesse contexto, a filosofia grega ela é um mero meio, né, o que tem como exemplo aí o predomínio da filosofia platônica, que foi utilizada por Santo Agostinho, num primeiro momento, e a posterior ascensão do pensamento aristotélico arrevoísta na pessoa de Santo Tomás. Então quer dizer que Santo Tomás se fundamentou somente em Aristóteles? Não. Ele se debruçou sobre os gregos, né? Porém, há uma proeminência, né, da utilização da filosofia platônica por Santo Agostinho, que precede Santo Tomás, e há uma proeminência do pensamento aristotélico, propriamente dito, na pessoa de Santo Tomás. Então, nesse momento da escolástica, o seu principal objetivo é o de compreender a verdade já dada na revelação, e não o de encontrar uma própria verdade, né? Então, é a compreensão, né? Por isso que se menciona, né, que um caráter, né, da escolástica não é inovação, não é trazer algo novo, trazer teorias inovadoras, e sim a compreensão do que já havia, compreensão da verdade já dada na revelação, e não no encontro de uma nova verdade, digamos assim. Então, por esse motivo, é possível se afirmar que dentro da estrutura formal que a filosofia medieval apresenta, reflete-se a própria estrutura social e política do mundo medieval. Então, um mundo construído com
como uma hierarquia rigorosa, apoiada numa única força, que do alto dirige e determina todos os demais aspectos. Então, por essa característica, né, do pensamento medieval, a gente pode entender, né, os impactos, né, que o desenvolvimento do comércio, das viagens, das trocas, né, a partir do século XI, né, e principalmente o fortalecimento dos reinos, né, e da identidade nacional entre os séculos XIII e século XIV. Eles vão causar aí na mentalidade do homem medieval o poder hierárquico começa a surgir agora como um limite, ou ainda como uma ameaça, mais do que uma ajuda ou garantia, à capacidade humana de adquirir ou conservar os bens que são indispensáveis ao homem. Por que isso? Porque as necessidades humanas elas foram demandando mais daquilo que era oferecido, né, pelos detentores do poder. Então, é por isso que o autor menciona, né, que o poder hierárquico ele começa a surgir não mais como um garantidor ou um auxiliador, e sim como um limitador ou ameaçador dos bens indispensáveis ao homem. Aí nós vamos ter, então, né, a ascensão do aristotelismo e do naturalismo nesse período. Então, dentro desse contexto, a mentalidade política, né, do século XIV, ela vai ser marcada pelo quê? Pela ascensão do aristotelismo e do naturalismo na pessoa de Santo Tomás de Aquino, que seria radicalizado, né, depois por Marcílio de Pádua, mas que em Santo Tomás e em outros pensadores, por exemplo, como Dante de Alighieri, que se coloca como defensor da monarquia, ainda não é capaz de romper com o hierocracismo, né, dentro do que Alain de Libera nomeará como processo de platonização do aristotelismo. Então, o que leva esse comentador a afirmar que essa platonização política do aristotelismo, ela não cobre senão a esfera do poder temporal. O espiritual, ele permanece com a sua ordem, as suas instituições e o seu poder próprio. Então, para compreendermos Santo Tomás, nós precisamos ver com clareza, né, a sua inserção, né, nesse quadro de transição em que, mesmo adotando-se uma filosofia naturalista, aristotélico-arrevoísta, não vai existir ainda uma radicalização dessa, né? Sendo o Akinati, né, que é uma das denominações do Santo Tomás de Aquino, um teórico que ainda afirma o poderio teológico político da hierocracia na Igreja medieval, sob a ideia da plenitude potestatis papalis. Então, aqui nós estamos literalmente, né, com Santo Tomás de Aquino, na visão teológica do direito natural. E esse aspecto, né, dessa mudança do paradigma agostiniano, de Santo Agostinho, para o paradigma aristotélico, né, de tendência naturalista, nos fins da Idade Média, é que foi o responsável por uma mudança de perspectiva também dos intelectuais da época, tanto na teoria política quanto na fundamentação do eclesiológico, em que se impunha, né, nessa situação, uma escolha entre a defesa do papado ou do império, como forças preponderantes em sociedade. Então, o Alain de Libera, ele afirma o seguinte, né, no sentido mais imediato do termo, para um intelectual da Idade Média, fazer política significa escolher entre as duas grandes expressões do poderio medieval, o papado ou o império. Então, essa escolha resulta em exercícios obrigatórios. Existe naturalmente a discussão teórica, né, essencialmente teológica e jurídica,
sobre a independência do poder político em relação ao poder religioso, e é aqui que a racionalidade universitária, isso é o método de raciocínio aristotélico, é mais viável e mostra o seu alcance. Por isso é que ele vai crescendo, esse pensamento ele vai se enraizando principalmente, né, nas discussões intelectuais, na racionalidade universitária. Então, a interpretação, né, desse cenário, ela é indispensável para a gente poder elucidar aí a contribuição da teoria do direito natural tomista para a concepção da lei em Marcílio de Pádua. O naturalismo aristotélico tomista, ele vai exercer influência determinante na obra de Marcílio de Pádua, o que se percebe aí pelo fato de que a primeira parte do Defensor da Paz é predominantemente inspirada na política de Aristóteles. E Marcílio, Defensor da Paz, é uma das designações para o Marcílio. E o Marcílio, ele usa as seguintes palavras, né? Ao analisarmos a questão da tranquilidade, né, e o seu oposto, procederemos de conformidade com Aristóteles em seu livro intitulado Política. Segundo Dubra, a exigência de uma adequada compreensão do pensamento político de Marcílio nos obriga a reconsiderar a significação do seu aristotelismo. Notamos ainda que, segundo Dubra, que tal compreensão ela precisa abarcar alguns traços característicos, né, da utilização que Marcílio fez dos conceitos aristotélicos. Aí a saber, né, primeira, uma interpretação de Aristóteles que tem interesse exclusivamente filosófico, sem compromisso de conciliação com dogmas, que delimita de um lado o saber racional e de outro o saber da revelação. A segunda, né, o interesse predominante pelo conhecimento natural. E a terceira, a aplicação desses princípios, né, naturais e também o saber da revelação no plano político. Então, nesse ponto, é importante ressaltar o fato de que o Estagirita sustentava, em primeiro lugar, que era o homem, ele mesmo, que construía a sua própria felicidade. Em segundo lugar, que ele a construía mediante o exercício de virtudes puramente naturais. E em terceiro lugar, que essa felicidade se constituía numa situação humana perfeita e completa já nesse mundo. Estagirita é também uma denominação para o Aristóteles. Então, ele coloca essas três questões, né, para a construção da felicidade. Então, ela se constituiria, que o homem é que construía a sua própria felicidade. A segunda, que ela se construía mediante o exercício das virtudes, né, que ele coloca principalmente no livro Ética Nicômaco, né, não sei se alguém teve a oportunidade aqui de ler, onde ele faz ali a sustentação entre os vícios e as virtudes, né, e que ele também fala sobre o meio termo, né, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né, todo o excesso e toda a falta, ele geraria um vício, né, e que a virtude estaria, então, nesse meio termo. Então, essas são as três questões levantadas aí por Aristóteles e que foram levadas adiante por inúmeros pensadores naturalistas. Então, nesse ponto, a gente pode constatar que Tomás de Aquino, ele fez uma síntese entre o pensamento aristotélico e a fé cristã revelada na Escritura. Então, eu fico imaginando aqui o grau de estudo,
né, dessas pessoas, né, nessa época, de pegar toda aquela obra, né, dos gregos, né, e, e, e se debruçar sobre aquilo, e toda a fé cristã existente na época, né, e fazer, então, aí esse compêndio, né, essa síntese. E o objetivo dele seria o quê? A harmonização entre a razão e a revelação. Então, Santo Tomás, ele distingue o poder em sentido abstrato do poder em sentido concreto. Então, o poder em sentido abstrato, ele é basicamente natural. Ele é proveniente da razão, da natureza do homem, e ele tem em vista aí a realização dos seus fins terrenos, de ser conhecido pela razão natural. Então, o poder concreto, por sua vez, ele vai derivar da própria decisão humana, onde um grupo de homens vai exercer o poder sobre outros. E este poder concreto, ele pertence a Deus, mas não se dá em virtude de uma escolha direta ou pessoal de Deus, e sim de uma designação meramente humana, de escolher esse poder. Então, o poder abstrato, ele vai se referir ao direito natural, um modelo para a conduta humana. Né? E o poder concreto refere-se ao poder atual, a ação dos homens sobre outros homens, coação, regra e as normas de conduta. Enquanto para Aristóteles o indivíduo encontra sua realização total na polis, né, na cidade, sua causa final para Santo Tomás, o homem tem dois fins, um natural e o outro espiritual, que é justamente essa síntese que ele faz, né, das razões aristotélicas e da revelação. Então, o Akinati, ele propõe uma concepção hierárquica das leis, eterna, natural e humana. Então, para Santo Tomás, a ordem política, ela é proveniente indiretamente da lei eterna, que é a expressão perfeita do modo como Deus projetou o cosmos, dando-lhe ordem e dirigindo cada elemento para o seu fim adequado. Vejam aqui, nessa parte, como a gente pode perceber nitidamente a influência aristotélica, né, da concepção cosmológica do direito natural. E essa lei eterna é o princípio que consubstancia a lei natural, que, por sua vez, é o fundamento da lei humana e social. Então, portanto, a lei humana, ela é uma ordem coerciva, derivada do direito natural, que é inato e informa as decisões humanas, de modo que o poder político pertence ao direito natural, que decorre da razão humana, e o seu objetivo seria, então, o de estabelecer a justiça através da razão. Então, vejam aqui, quem já teve a oportunidade, né, de estudar um pouquinho mais sobre o direito natural, que muitas vezes você lê determinados artigos ou comentários, né, sobre o direito natural absolutamente equivocados, principalmente quando trata de Santo Tomás de Aquino, onde dizem, né, principalmente os que refutam, né, a existência do direito natural, de que ele é basicamente fundamentado na lei divina ou em Deus, né, na religiosidade. O próprio Tomás de Aquino afirma, né, que o poder político pertence ao direito natural e que ele decorre da onde? Da razão humana. Ele não está dizendo que decorre do divino, do esotérico, não, ele afirma que decorre da razão humana. E o seu objetivo é o estabelecimento da justiça através dessa razão. Isso conduz, né, então, a uma noção de justiça associada diretamente à lei. Então, a forma concreta e definida da justiça é o direito e a lei. Surge, então, né, a teoria contratual, que defende que o reino, né, é fruto de um pacto entre o soberano e o povo,
E conforme Tomás de Aquino, o poder concreto não é divino e pode ser adquirido por eleição e por delegação, ou ainda por mérito evidente. Então, vejam, mais uma vez, ele confirma a existência do poder concreto ter sido adquirido através de eleição de um governante, de um soberano, por delegação ou por mérito evidente. De quem? Do próprio ser humano, da própria pessoa. Então, o Akinati, ele acrescenta na hierarquia das leis eterna, natural e humana, um quarto termo, que é a lei divina positiva, que é a lei revelada. É oferecida pela graça de Deus gratuitamente. Então, para Tomás de Aquino, essa lei divina, ela também é necessária para governar a vida humana. Mas tem em vista em seu fim sobrenatural. Nesse caso, sim, da lei divina. Daí fazer-se a distinção entre as injustiças em relação ao bem humano e as injustiças em relação ao bem divino. Então, vamos dar uma olhada, né, no complexo de ideias, né, de Santo Tomás. Então, o complexo de ideias políticas de Santo Tomás, ele é, de certo modo, um resultado da sua visão das relações entre fé e razão, como a gente tinha mencionado anteriormente. Segundo Urbano Zilés, a concepção de Santo Tomás no que diz respeito a essa relação entre fé e razão, ela pode ser, assim, bem basicamente resumida da seguinte forma. A fé e a razão são modos diferentes de conhecer. A razão como saber natural e a fé como um saber superior vindo da teologia. Fé e razão, filosofia e teologia não se podem contradizer, porque Deus é o autor comum de ambas. E embora a razão seja suficiente para conhecer as verdades fundamentais da ordem natural e seja autônoma no estudo das coisas naturais, ela é incapaz por si só de penetrar nos mistérios divinos, nos mistérios de Deus. Mas a razão pode prestar um grande serviço à fé, seja para demonstrar aquelas coisas que são preâmbulos da fé, né? Seja para ilustrar por meio de semelhanças e dessemelhanças as coisas que pertencem à fé, seja para se opor às coisas que são ditas contra a própria fé. Então, o Tomás de Aquino, ele vai afirmar, né, a sua necessidade, né, como meio para disciplinar o comportamento humano. Então, as leis são um modo de se evidenciar e exaltar as virtudes do homem. Ele coloca que uma lei, para que ela seja considerada uma lei válida, né, ela somente pode ser assim reconhecida se ela for feita de modo a se evidenciar e exaltar as virtudes do homem, na tentativa de evitar que este siga somente o capricho, né, os seus próprios caprichos, a sua carne e os seus vícios. Então, essa disciplina, ela é dada pelo temor do castigo, né, de acordo com Tomás de Aquino, e pela coerção das leis. Assim, ele vê ele muito claramente que entre direito e força reina aí uma relação, sem que se identifique pura e simplesmente. E para Tomás de Aquino, todo direito humano traduzido em leis realmente justas é aquele que for derivado da lei natural. Então, as leis eternas, incluídas, né, para os homens numa ordem cósmica, metafísica, elas devem estar expostas e desenvolvidas para conduzirem o homem à realização da sua verdadeira essência e à nobreza da vida. Assim, para o Akinati, a lei natural aparece como um princípio genérico, um corretivo superior que deve ser concretizado por meio da lei positiva justa.
Eu trago aqui ainda, né, uma divergência da tradição patrística, né, lembrando que Tomás de Aquino, ele pertence à tradição escolástica, tá? Então, na tradição patrística, a noção de organização social, como inspirada na lei natural, ela leva à ideia, né, de que a lei civil ela é necessária não diretamente devido à queda do homem no pecado. Então, essa noção, ela difere da existente na tradição patrística, que entendia que a lei social, como entendia, né, a lei social como um resultado direto do pecado humano e da necessidade de regular a vida visando a redenção. Então, na tradição patrística, nós temos essa característica de que a lei social ela seria um resultado direto do pecado humano e a necessidade da vida com vistas à redenção. Pois, segundo essa tradição, Deus permite a instituição do domínio de uns sobre os outros para pôr um freio na maldade. Então, quem seria aqui um expoente, né, dessa tradição patrística? Santo Agostinho, né, que precede a Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Para Santo Tomás, né, o direito ele tem a sua fonte na natureza e na razão natural. Então, a lei civil ela é uma interpretação do direito natural. E o Estado ele é instituído também por este. Então, ele propõe que o melhor governo seria aquele exercido por um só homem, escolhido entre os cidadãos e eleito por todos, mostrando que o governo pode combinar monarquia, aristocracia e democracia, de modo que é o bem comum que legitima a autoridade do governante. Então, diferentemente de algumas interpretações que vocês poderão se deparar aí, né, nas suas pesquisas, Santo Tomás de Aquino ele não era um defensor só e exclusivamente da monarquia. Ele era também um defensor da monarquia, mas não tão somente da monarquia. Então, essas regras, né, não podem, por sua vez, estar desconectadas, né, totalmente do ideal cristão, para Santo Tomás de Aquino, obviamente, né? Então, admitir como válida uma lei humana que contradissesse a lei divina seria o desvio do homem do seu fim supremo. Então, as teorias, né, de Santo Tomás, elas não rompem com a plenitude potestatis, né, devido à sua mitigação do naturalismo aristotélico arrevoísta. Então, o que significa isso? Não é porque ele bebe da fonte aristotélica e de outros gregos que ele rompe, né, com a plenitude potestatis. Ele mantém, só que ele traz novos elementos, né? Essa radicalização ela vai ser empreendida por Marcílio de Pádua, né, que propõe a subordinação da igreja ao governo civil e a eliminação da plenitude potestatis. Marcílio já uma vertente mais extrema, né, dessa ruptura. Então, o traço característico, né, da abordagem de Marcílio de Pádua é que, ao tomar os conceitos trabalhados por Santo Tomás, né, adotando também uma visão naturalista, ele formula uma noção da lei que retira a coercitividade da lei divina e atribui esse poder somente à lei humana, o que possibilitaria aí a sua divergência com Santo Tomás de Aquino em face à relação Estado e Igreja. Bom, então, né, só lembrando, né, nesse segundo dia, esse nosso escopo é o de demonstrar o período clássico do direito natural no que diz respeito à demonstração de uma forte relação existente entre, né, agora mais historicamente falando, entre a crise europeia, que foi permeada aí por diversos conflitos religiosos e conflito político, né, do período renascentista, e
aquela necessidade de respostas adequadas a esses embates via abordagem ampla do quadro formado, o que deu-se por meio dos intelectuais da escola clássica do direito natural. Então, a partir dessa nossa discussão, a gente se depara com problemas políticos, problemas religiosos e políticos, né, da época enfrentados pelo direito natural em fase determinada como clássica, que é abordada em três momentos distintos. O direito natural garantido por governante, o direito natural e a salvaguarda da sua violação e a fase da lei natural como soberana. Então, em meio à abordagem do tema, é importante que a gente reflita, né, sobre noções de direito junto à escola clássica, né, do direito natural e a evolução desses pensamentos políticos e religiosos. Então, essa escola clássica, né, do direito natural, ela vai se apresentar junto ao período renascentista, né, onde o homem ele é considerado o centro das atenções, né, dos movimentos estatais, científicos, estruturais da sociedade europeia, o que vai levar aí à quebra de paradigmas como a presunção do direito canônico, né, das ideias de Estado centralizado e da plenitude do governo absolutista. Então, esses três grandes acontecimentos contribuíram decisivamente para a ruptura da estrutura sedimentada no mundo medieval, o que tomou como momentos decisivos, então, para a caracterização dos tempos vindouros, né, o Renascimento. Então, tais momentos, eles apresentam impregnados, né, pela valorização do descobrimento das novas rotas comerciais, da retomada do pensamento grego e no surgimento do movimento reformista. Então, a gente pode dividir isso em os descobrimentos, né, e o incremento do comércio marítimo, né, um momento que formou-se o esfacelamento dos feudos, né, e das comunidades medievais, surgindo o Estado Novo, o retorno às fontes clássicas gregas, né, o classicismo grego, ele volta à tona com a procura de diferentes fundamentos para se caracterizar aí uma nova imagem do mundo e do homem, né, e o ideal do humanismo renascentista. E a reforma protestante, né, que significou não só, né, o profundo golpe na autoridade temporal, eclesiástica, como também retirou da mesma, né, a hegemonia e a exclusividade na interpretação das verdades da fé. Então, uma consequência imediata, né, desses três momentos foi o ocasionamento de revoluções, né, que visavam, então, a afirmação das transformações que atingiram o indivíduo e a própria sociedade, quer seja no aspecto jurídico, quer seja no aspecto político, né, o que a gente pode resumir também em mais 3 pontos. Primeiro ponto, a substituição da forma transcendente e autoritária de apreciação da lei e a ordem social pela procura das suas causas naturais, empíricas e imanentes, né, conforme expressava Maquiavel. Segundo, a lei eterna, aceita ab extra, né, cedendo lugar a uma lei findada segundo requisitos racionais, conforme Hugo Grossio. E a soberania divina, por fim, ela é substituída pela vontade do soberano, conforme a doutrina de Hobbes, ou pela doutrina da razão de Estado de Baudin. Nessas máximas, né, a gente pode encontrar notoriamente aí o movimento da Contra-Reforma, né, qual seja a reação da Igreja através do Concílio de Trento, de 1545, que recomendou o uso de novas técnicas apologéticas para responder a esses desafios emergentes e teve como uma das suas imediatas consequências o quê? A fundação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, provocando aí o surgimento da chamada Alta Escolástico, né, na Espanha, onde a expressão maior ela se deu através de Francisco de Vitória e Francisco Soares.
A escolástica, né, propriamente dita, ela desfrutou de investigações sobre a liberdade dos mares e a autoridade dos povos recém-descobertos, né, e os seus direitos, né, apresentando um início aí bem incipiente, né, do direito internacional. Então, de outra forma, retomou-se a doutrina tomista, procurando, então, superar o voluntarismo e o nominalismo medievais de Escoto e Ockham. Em linha diversificada, Soares, né, comentando os ensinamentos de Tomás de Aquino, ele trouxe novas contribuições, né, para o mundo jurídico, conceituando a lei natural de forma a distingui-la do direito natural dominativo. Este, né, para ele, dependente das épocas e costumes, considerando imutável apenas o direito natural preceptivo, posto estar relacionados a princípios. Né? Então, ele faz aí uma alteração, né? Distinguindo aí direito natural dominativo, que era o predominante, né? E que dependia de épocas e costumes, e considera imutável apenas o preceptivo, que é aquele relacionados a princípios. Na escola clássica, né, do direito natural, os conflitos religiosos, né, e essas crises políticas intensas, né, que se verificaram no Renascimento, que já foram abordadas, né, geraram um sentimento de exigência, né, de respostas à camada intelectual. Então, não podendo mais justificá-los pela religião que se desintegrava, não se sustentava mais isso. Então, procurou-se norteá-los através de bases naturais da convivência, pelo reconhecimento de certas leis tidas como naturais, né, e também necessárias ao bem coletivo. Né? Então, foi aí, nesse momento, em que se define o método cartesiano, né, de René Descartes. Então, nós temos aí 3 momentos distintos, né, da escola clássica. Como uma ampla abordagem, né, dos problemas jurídicos e políticos da época, ela é abordada em 3 momentos distintos, né, com enfoques na evolução dos problemas da sociedade renascentista. Então, a primeira etapa, né, o direito natural garantido pelos governantes. Então, face à necessidade imperiosa, né, de manutenção da paz, tendo em vista os grandes e graves conflitos, né, que estavam ocorrendo à época, procurou-se demonstrar o que é a lei natural e como deve comportar-se a ordem política. Então, houve uma variada gama de tratadistas com esses propósitos. Dentre eles, a gente pode citar Grocio, Thomas Hobbes, Baruch de Spinoza e Christian Wolff. Então, nesse sentido, né, para Grocio, né, por exemplo, o ser humano ele possui o que ele denomina de sociotropismo natural, havendo um direito natural radicado em sua natureza, mesmo que Deus não existisse para fundamentá-lo. Então, nessa esteira, mesmo que a guerra seja um estado permanente da sociedade, as relações entre os povos poderão ser pacíficas, desde que as autoridades sigam os preceitos da lei natural da convivência internacional. Porém, para Hobbes, né, o ser humano ele é marcado pelo pecado original e é um ser naturalmente egoísta, né? E por isso, no estado de natureza, ele sempre vai vigorar a guerra de todos contra todos, né? O homem é o lobo do homem. Daí que o estado, né, de sociedade só se constitui através de um contrato ou a renúncia da cupidez primitiva, né, para tornar possível a vida social. Então, aqui, porém, os cidadãos, ao instituírem, né, a ordem político-jurídica, eles renunciam parte da sua liberdade em valor do todo, cujo depositário é o Estado,
que Hobbes denomina como Leviatã, onde cumpre a este fazer cumprir os ditames do direito natural e manter a paz, ilustrando-se, então, aí já o absolutismo. Então, nesse momento, o direito natural é a ordem jurídica fundada nas necessidades básicas dos indivíduos e da sociedade e compreende direitos essenciais, direitos públicos ou deveres éticos. Então, essa é a característica do momento para o direito natural. Uma segunda etapa, né, do direito natural é a salvaguarda da violação dos direitos naturais. Então, nessa fase, o governante visa erigir aí salvaguardas à violação do direito natural, surgindo a separação dos poderes com Locke e Montesquieu. Então, e neste momento, nós temos a negativa a Hobbes e seu Leviatã, né, o absolutismo ilustrado, posto que Locke, ele afirma que o estado de natureza é um estado de guerra, né? Mas ele afirma que o estado de natureza não é um estado de guerra, mas é o de liberdade e igualdade. Aqui está escrito errado. Não é um estado de guerra, mas é o de liberdade e igualdade, onde vai viger a lei natural. Então, aqui, o contrato social, ele se faz necessário quando os homens, né, esquecendo a lei natural, eles aumentam a sua ganância, isso aqui está errado também, a sua ganância e a cupidez, né? Contudo, o destinatário, né, do pacto social não são os governantes, mas a própria sociedade, né, que permanece sempre soberana para gerir os seus destinos. Então, para tanto, afirma ainda Locke, né, que o melhor regime é aquele baseado em boas leis, como numa monarquia constitucional, em que aquelas vão limitar o arbítrio e garantir os direitos naturais. Nesse mesmo sentido, e seguindo a mesma linha de Locke, Montesquieu, né, que é o precursor da sociologia jurídica, ele enfatiza a separação e a convivência harmônica dos poderes do governo, com fundamentos, então, para a efetivação dos ideais coletivos, né, abordado na sua obra O Espírito das Leis, onde claramente a gente pode encontrar as fontes para o nosso Estado contemporâneo, como, por exemplo, a separação do poder legislativo, executivo e judiciário, sob a égide, né, sob o guarda-chuva aí da harmonia entre os mesmos. E a terceira etapa, né, da lei natural e soberania popular, presente aí nessa etapa, ela está caracterizada pela aplicação da lei natural como soberania popular e autonomia ética, onde, respectivamente, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant assim tratavam. Então, para Rousseau, admirado, né, com a ordem política da comunidade grega de Péricles, né, na qual via a perfeita concretização, né, da sua ideia social, ele entendeu que o contrato social ele só se efetivava eficazmente quando a sociedade, abandonando o que ele chamava de vontade de todos, passasse a seguir os parâmetros da vontade geral. Então, ele distinguia essas terminologias, de todos de vontade geral. Então, dessa maneira, para ele, enquanto que a vontade de todos, né, representava a soma de interesses individuais, egoístas, a vontade geral é o ideal ético coletivo, representado pela renúncia de cada um em favor dos objetivos comuns, compatibilizando os interesses individuais com aqueles maiores da comunidade. Rousseau, então, com olhos voltados à Grécia, ele defendeu a soberania inalienável do povo, que por isso deverá viver em plebiscito permanentemente, reluzindo aí a democracia direta, tornando-se o governo um mandatário provisório para garantir os direitos, esses direitos naturais, onde o homem em estado de natureza é bom
e a sociedade é que o corrompe. E nessa fase, né, a origem da sociedade e a sua alienação é a propriedade, devendo as leis velarem para conter as injustiças sociais. Então, concluindo, né, a escola clássica, né, do direito natural, ela representou um fundamental degrau na evolução jurídica e política da Europa. Ela contribuiu decisivamente, né, para a garantia da construção de uma ordem jurídica independente, né, da moral e da religião. Ela ainda enfatizou a realidade, né, dos direitos naturais dos indivíduos e da sociedade frente, né, à coação governamental, contribuindo para a eclosão da Revolução Francesa, né, em 1789. Além disso, lançou as bases ideológicas do liberalismo e do Estado constitucional, inspirando, né, a fase posterior aí, da codificação do direito, que é a era napoleônica de 1804. Então, eu concluo hoje, né, com esse segundo dia, na apresentação, né, dos expoentes, né, dos pensadores, né, dessa abordagem do direito natural clássico, né, e as consequências, né, como ele evoluiu, também a distinção, né, entre diversas linhas. A gente pode perceber que não havia só um único pensamento, né? Há o que a gente pode perceber? Influências, né? Então, uma coisa importante que eu gostaria de mencionar é que é importante a gente pensar que não significa que haviam lá os pensamentos, né? A tradição cosmológica, a tradição teológica, a tradição antropológica, que elas, em alguns momentos, elas uma não pegue uma influência da outra, ou um pensador, né, um filósofo, ou alguém que está se debruçando sobre o assunto, não revolva lá essas teorias e extraia delas coisas, né, e conceitos que não possam ser aplicados em outras. É importante a gente pensar nisso. Não existe aquela divisão monolítica, digamos assim, em caixinhas, em que naquela época só era isso que se pensava, naquela época só era isso que se pensava, ou agora é só isso que se pensa. Eu acho importante a gente fazer essas transições, né, esses envolvimentos, esses revolvimentos, digamos assim, de escolas, né, que, obviamente, elas tiveram preponderância em determinados momentos históricos. Isso não significa que não tenha hoje alguém que defenda alguns princípios ou conceitos que seja de uma época diferente daquela que nós estamos vivendo hoje, né? Então, é muito saudável, inclusive, a gente refletir sobre isso, né? E, principalmente, os vários espectros, né, de determinadas escolas, de determinadas tradições, o que um contribuiu voltando atrás e buscando conceitos, né, e pensamentos de outros, né? Então, mais ou menos por aí que eu quis trazer hoje. Obviamente, a gente tem que fazer essa divisão, né, para ficar uma coisa um pouco mais fluida e um pouco mais fácil, né, de se apresentar, mas salientando, né, que não existe esses pensamentos estanques, né? A gente sempre verifica que um pensador hoje, ele está revolvendo teorias, princípios, conceitos, né, de milhares, né, de milênios atrás. Hoje, por exemplo, na contemporaneidade,
Eu pesquiso um filósofo que é inglês, né, que é o John Mitchell Finnis, que é professor, né, na Universidade de Oxford, que ele fez a tese, né, de doutorado dele sobre o direito natural, né? Então, o livro, né, que gerou que gerou da tese dele, que é Lei Natural e Direitos Naturais, ele revolve a Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Então, ele faz uma análise, né, e desenvolve uma teoria própria hoje, né, nos dias de hoje, atuais, com base nos estudos, nas teorias e no desenvolvimento do pensamento aristotélico-tomista. Tá? Bom, gente, então eu acho que é isso, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, questionamento, comentário, enfim, fiquem à vontade. Muitíssimo obrigada. Oi, Aline, diga. Oi, Renata. Parabenizar, que eu achei muito, muito interessante, gostei muito da sua Obrigada. fala. E especialmente o final, né? Isso que você disse sobre essa questão de que acaba essas ideias, elas são complexas, né? E eu até comentei ontem que eu estava pesquisando sobre isso, eu tenho um material, é um assunto que me interessa, eu gosto muito de filosofia clássica, mas isso que me despertou para esse assunto recentemente foi um comentário, mesmo um texto que eu vi na internet, que agora com a sua fala, até isso me ajudou muito a organizar as ideias, porque eu fiquei pensando naquilo que eu vi na internet, que infelizmente são falas, às vezes de influencers, pessoal do YouTube, e eles têm muitos seguidores, e aí Sim, acaba que, para defender uma ideologia política, ele partia dessa ideia do direito natural. E aí, uma fala que você apontou que eu estava me questionando muito sobre isso também, e você esclareceu muito isso, foi a questão do Santo Tomás não se tratar apenas de fé, mas também de como sim. que a pessoa trazia isso, e também para trazer uma ideia de pensamento liberal e até mesmo contra o contrato social, a pessoa usava essas falas e isso acaba atingindo muitas pessoas. E E aí me trouxe. acaba deixando uma interpretação equivocada do que o autor queria dizer, né? Sim, Então a pessoa ela toma para si, né, um pensamento, ela não se debruçou efetivamente, ou às vezes pega trechos, pega frases, às vezes, né, de uma Suma Teológica, gente, que tem 11 tomos, que tem mais de 300 questões desenvolvidas ali. A pessoa às vezes pega uma frase e estigmatiza e eu aquele fiquei autor. pensando, assim, como futura professora, pretendo dar aula de filosofia e história, eu fico pensando como que é necessário se falar sobre isso, ainda que seja um assunto complexo, porque isso acaba até causando problemas políticos, porque isso alimenta toda uma ideia, assim, que é até perversa. Eu fiquei muito Sim. incomodada com aquilo que eu vi, e aí eu agora, tendo acesso à sua fala, ao minicurso, está me ajudando muito a organizar essas ideias, mas pensando, assim, como trabalhar isso como professora, porque é um incômodo. Ainda que a gente vá se deparar com isso, nós já sabemos que a internet, principalmente, as redes sociais vão causar isso, mas é um desafio aí. É aquele grande desafio, né, que hoje todo mundo filosofa, todo mundo é político, todo mundo é historiador, todo mundo, enfim. Eu acho que a gente ainda está numa fase embrionária dessa discussão, para falar bem a verdade. Tá? Embrionária mesmo, porque a gente não sabe como vai ser feito isso, como vai se desenvolver, né, essas questões, porque ao mesmo passo, né, que existe, né, o próprio direito natural de se expressar, né, o direito de se expressar, lá no começo eu mencionei sobre isso, inclusive, né, o direito à argumentação, todo mundo tem o direito à argumentação. Porém, existe no próprio direito natural, né, uma limitação a isso. O princípio básico é o que se chama de lei de ouro, né? A lei de ouro no direito natural. Não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. A gente acha que isso é um ditado popular, né?
Porém, essa é a regra de ouro do direito natural. Então, a partir do momento em que se está se discutindo aí fake news, disseminação de todo tipo de inverdades e tudo mais, essa própria pessoa que está fazendo isso, ela está violando a regra de ouro, né, do direito natural. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você dissemina uma informação que ela pode estar equivocada, ela pode ser literalmente mentirosa, ou ela pode estar incompleta. Né? Então, eu acho assim, o que custa a pessoa, quando ela vai comentar alguma coisa, ela colocar ali que este é o posicionamento dela, ela não tem o conhecimento completo sobre o tema, mas ela coloca aquilo para... Gente, o que custa colocar isso? Né? E não simplesmente a pessoa chegar e falar que aquilo é aquilo e ponto final. Da onde? Da onde ela tirou que aquilo é aquilo e não se discute sobre isso? Nós temos diversas modalidades de pensamento, né? Correntes, filosofias, ideologias, né? Então, eu estou falando, a pessoa ela pode dizer, olha, eu estou falando sobre o espectro tal. Isso daí, para mim, é honestidade de pensamento. Ela não tá cometendo uma fake news. Ela está falando sobre um determinado espectro. Agora, ela não está colocando aquilo como verdade absoluta. Então, eu acho que a gente precisa refletir isso, né? E o direito natural, apesar dele conter ali, às vezes, regras que a gente parece falar assim, nossa, mas isso é meio que óbvio. Hoje em dia, as pessoas elas estão cada vez mais fugindo do óbvio, né? Então, acho que precisa voltar duas casas, digamos assim, e começar a pensar no óbvio mesmo, né? Então, acho que é por aí. Aqui o Tiago fez uma pergunta. O direito natural é matéria... Meu cachorro, desculpa. Então, o direito natural é matéria circunscrita ao Ocidente, né, ou é objeto também de debate no Oriente? Olha, Tiago, ele não é circunscrito somente ao Ocidente, tá? Porém, a gente tem que levar em consideração que na época, né, em que nós estamos falando, o mundo ele tinha ali uma formação, né? O mundo conhecido ele tinha uma formação. Então, se nós estivermos falando lá da antiguidade, então o mundo ele estava circunscrito àquilo que se tinha conhecimento, né? Então nós não temos, digamos, fontes, né, para poder pesquisar se naquela época, por exemplo, da antiguidade, nós tínhamos discussões acerca disso no Oriente. Né? Hoje em dia, não é circunscrito somente ao Ocidente. Tá? Hoje em dia existem teóricos debruçados sobre essas questões em todos os lugares do mundo. Levando-se em consideração, né, que a gente não pode deixar de mencionar, que, obviamente, nós temos determinadas regiões, né, determinados países, principalmente, né, no Oriente Médio, onde a busca, inclusive, por conhecimento, ela é limitada, né, por questões de grupos que governam, de dogmas, né, que são inseridos naquelas localidades, onde, mas isso é por questões regionais ali de quem está no governo, mas que não é hoje em dia, hoje, nos tempos atuais, circunscrita somente ao Ocidente, não é. Existem estudiosos, teóricos, né, no mundo todo, discutindo sobre esses assuntos, tá bom? Eu que agradeço. Alguma colocação mais, pessoal? Bom, amanhã, então, né, só lembrando, amanhã é o último dia, a gente vai chegar na última parte, né, que nós vamos falar mais da modernidade,
e né, da contemporaneidade, como é que estamos aí hoje com a discussão sobre essas tantas abordagens que a gente tem sobre o direito natural. E o legal é que eu espero, né, conseguir passar, obviamente, que um mínimo, né, de informação para vocês, e levantar questionamentos, né? Hoje em dia, eu acho que muito mais do que ensinamentos, porque isso tudo está na internet, né? Isso tudo está disponível, é levantar questões, né? Para a gente poder conseguir pensar sobre mais coisas, de repente buscar soluções de maneiras não tão convencionais, né, ou aquelas que nos são postas, né, como você só tem isso para poder se utilizar. Não, a gente tem muita coisa, né? Então, seria mais ou menos isso, gente. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada, Cíntia, também, por estar aqui Obrigada. acompanhando. E eu espero vocês amanhã, tá bom? Amanhã. Muito obrigada. Tchau, tchau.